A doença silenciosa é a principal causa de amputações e problemas renais. O médico endocrinologista Orlando Coelho trabalha na US3, Unidade de Saúde 3 aqui em São Mateus, e explica a importância de procurar ajuda o quanto antes. Quando a pessoa tem a diabetes, ela tem um nível de glicose alta. O porquê desse nível de glicose alta? Você tem um órgão chamado pâncreas, que é o responsável pela produção de insulina. E quando ocorre um problema nessa produção de insulina, a produção de insulina cai. Aí eu vou com outra pergunta. Qual a função da insulina? A função da insulina é pegar a glicose que está na corrente sanguínea, levar para dentro da célula e produzir energia. Como o indivíduo tem pouca insulina, os níveis de glicose dele sobem. E com isso a diabetes se instala. Tem como a pessoa fazer um tipo de prevenção para não se tornar diabética? Não tem. A diabetes é uma doença genética, hereditária. É o que eu chamo, eu até brinco com meus pacientes, defeito de fábrica, sem direito de devolução à fábrica para conserto. O que a gente pode fazer é prevenção. Por exemplo, eu falo que sal e açúcar são dois maus hábitos que pai e mãe botam na gente quando a gente é pequeno, porque a primeira mamada no peito da mãe não tem açúcar. E a primeira papinha que a criança come também não tem sal. Então eu falo que o bom é a gente prevenir através de quê? Através dos exames periódicos. A pessoa fazer um controle periódico dos seus exames de glicose para poder ter um controle sobre a doença. E olha só, o médico destaca ainda como prevenção, exames periódicos e exercícios físicos. Eu falo que a prevenção da diabetes não está só no remédio, está na dieta e no exercício. São as duas melhores maneiras de você controlar uma prevenção da doença. Nós conversávamos em off que muitos homens às vezes procuram os médicos que são urologistas porque estão passando por problemas, por exemplo, de impotência sexual, mas às vezes na realidade a doença é o diabetes que também provoca isso aí. A diabetes muitas vezes leva o indivíduo para o consultório de um urologista por causa de um problema sexual. E quando chega lá, o médico o urologista geralmente pede os exames de controle e acaba descobrindo que ele está com a diabetes alta. A diabetes alta ela provoca impotência. Enquanto o indivíduo estiver com a glicose em 300, 200 e tanto, 400, como muitas vezes a gente pega no consultório aqui, a impotência está lá declarada. Ele só vai melhorar depois que controlar melhor a glicose. Então o importante mesmo são hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, dieta, exercício e, se precisar, medicação. E eu falo que, uma coisa que minha esposa sempre fala, é sempre bom você procurar um especialista da área para você iniciar um tratamento mais corretamente. Tem algum sintoma, doutor, que o senhor poderia falar para a gente? Esses sintomas que aparecem que a pessoa pode estar com diabetes? Eu falo que um dos sinais da diabetes é o que a gente chama de sintoma das polis. Polidipsia, polifagia e poliúria. Polidipsia, beber muita água. Polifagia, comer muito. E poliúria, urinar muito. Esses três sintomas são característicos da diabetes. O indivíduo começa a urinar demais, a beber água demais e ficar com muita fome, pode saber que a glicose dele está alta. Por quê? O indivíduo está com a glicose alta, ele não tem como gastar a glicose do sangue dele e produzir energia. Então, o organismo dele, eu falo que Deus é perfeito, Deus deixa opções no organismo para poder ter energia. Então, o organismo começa a lançar mão de outros depósitos de nutrientes que ele tem, por isso que vem a perda de peso, vem a fome excessiva. Então, é um sinal que o cara tem que estar alerta.